A entrevista do ministro bastante surpreendente, Brown. Fazia tempo que eu não via o Moro tão à vontade numa entrevista e dando aspas muito fortes, né? Essa que ele deu pra gente no Jornal da Manhã hoje, chamando de farsa grotesca. Foi muito incisivo também na defesa da prisão após condenação em segunda instância, dizendo que senão fica para as calendas gregas e para o dia de São Nunca a punição para criminosos. Foi também bastante firme ao contrapor a ideia de que haveria um excesso de encarceramento no Brasil, dizendo que o Brasil prende pouco, que está no ranking dos países que não prendem muito e que, pelo contrário, isso acaba sendo um estímulo à criminalidade, o fato de as prisões nunca acontecerem, de as penas nunca serem cumpridas. Disse que o Congresso, ele teve ali aquela praxe de dizer que o tempo é do Congresso, o timing é do Congresso, tanto para a aprovação do seu pacote anticrime quanto para a aprovação da prisão após segunda instância, mas foi firme em defender ambos, tanto o seu projeto quanto à mudança da Constituição ou do Código de Processo Penal. Ele disse que as duas formas podem vir juntas, ou uma delas, qualquer que seja. Lembrou que o Supremo abriu a brecha para que se faça isso e não se furtou nem mesmo a responder a essa questão política sobre 2022. Eu lembro que a Kalina perguntou algo como se ele se sente envaidecido em ser lembrado. Ele refutou essa tese de candidatura, mas disse que se sente envaidecido e feliz de estar implementando essa pauta, ajudando a descer a criminalidade, o que já foi uma declaração bastante política, a meu ver, do Moro, que antes tinha dificuldade de trafegar, né, nessa área, ficava todo, para usar um termo que o Josias gosta de usar, abespinhado, quando questionado sobre política e pretensão eleitoral. Então, achei um Moro mais soltinho, esse que nos deu entrevista. Quanto ao Bolsonaro, ele pode até estar casado com o Mourão, mas é aquele casamento de conveniência, ele que gosta tanto de metáforas, né, casamenteiras, é aquele casamento de conveniência que cada um já está dormindo no próprio quarto, só coabitam, mas não tem mais nenhum tipo de relacionamento entre eles. Bom, eu acho o seguinte, o ministro Sérgio Moro tem ele próprio suas próprias pretensões, políticas ou não, ele acho que claro, tem espírito público, ninguém tem razão para duvidar disso, ele fez um ótimo trabalho à frente da Lava Jato, já tinha feito no Banestado, já tinha feito como juiz auxiliar da ministra Rosa Weber no julgamento do Mensalão, mas ele tinha ali e tem uma perspectiva de ir para o Supremo Tribunal Federal. Isso foi conversado com Jair Bolsonaro, o próprio Bolsonaro confirmou, depois voltou atrás diante da circunstância de que ficou muito ruim para o próprio ministro, no início da sua trajetória no Executivo, ter revelado essa disposição, embora todo mundo já intuísse isso de alguma maneira. Da mesma maneira, o seu flerte com a política não vem só da imprensa. Os próprios partidos já o assediam para se filiar. O Podemos, da Renata Abreu, já se ofereceu, já estendeu um tapete vermelho para que ele se filie. Da mesma maneira, o próprio PSL do Luciano Bivar já fez a corte a Moro. Essa ideia dele ser vice do Bolsonaro surgiu das hostes políticas e não da imprensa. E aí a imprensa faz o seu papel, que é questionar o entrevistado. A gente tem que perguntar para o entrevistado quando ele dá uma entrevista. Então, eu achei até que ele ficou bem à vontade com a pergunta. Não senti que ele se constrangeu ou que ele se furtou a falar. Acho que para ele é interessante ter o nome lembrado, até para que o Bolsonaro não continue tolhendo as suas ações como estava no início do governo, bypassando as suas decisões, interferindo na sua pasta. Ele parou de fazer isso quando ficou claro que o Moro tem ainda uma popularidade maior que a dele próprio, Bolsonaro, que seria o único capaz de vencê-lo num eventual segundo turno e que tinha, sim, a chance de colocar uma parcela da opinião pública mais lavajatista contra o seu governo, se ficasse claro que o presidente tinha uma disposição de tolher investigações, de coibi-las, de fazer com que os órgãos de controle fossem menos incisivos, coisa com o que ele flertou claramente. Então, acho que aí cada um tem os seus próprios interesses. Não acredito que nenhum casamento desses seja por amor. Cada um faz o próprio cálculo do que pensa, do que projeta para o seu futuro dali para frente. E eu não acho inviável nem impossível que cada um tome o seu caminho mais adiante. Se ficar claro que o projeto do Moro não vai avançar,
se ele perder ali algum tipo de lastro para fazer a política que ele está imaginando que fará no ministério, não duvido que ele tome o seu próprio caminho e seja candidato. Ainda mais porque a primeira vaga no Supremo já está mais ou menos clara, não será a dele, né? A do ano que vem deverá ser a do ministro terrivelmente evangélico, a não ser que ele se converta aí nos próximos meses, ele não terá a cadeira do decano, a cadeira do Celso de Mello, terá de esperar uma próxima oportunidade, que é quando o Marco Aurélio Mello se aposentará. Então, acho que ele faz todos esses cálculos, olha para aquele calendário lá que ele usou quando entrou no Twitter para mostrar que a foto era recente mesmo, que era ele próprio, etc. E fica pensando ali, fazendo X, pensando quanto tempo falta, o que ele vai fazer da vida, o que vai fazer dali para frente, porque ninguém abre mão de uma carreira como a magistratura e uma carreira em ascensão como era dele, se não tiver olhando para alguma coisa no futuro. Ele tinha muita chance de fazer ainda muito pela Lava Jato. Eu acho que a chance de fazer no Ministério é menor do que ele tinha como juiz, porque ele está ali contido pelas circunstâncias políticas e ele depende em grande instância do seu chefe e do Congresso. Então, eu acho que ele fez um movimento que o tirou prerrogativas em vez de lhe dar. E então, se ele fez isso, é porque ele deve ter os olhos postos no futuro. Não, eu prefiro ficar com a frase anterior, do pobre do povo que precisa de heróis, porque a frustração é um caminho quase fatal para isso, porque o Lula foi essa frustração a que você está se referindo, para muita gente, embora ainda haja os que o idolatram, né? Porque justamente as pessoas têm essa necessidade do herói. Demóstenes Torres já foi um herói e teve o fim que a gente viu, outros podem vir a ter, e eu acho que até que se descubra quais são os falsos heróis, eles são heróis. E aí, no dia seguinte, se revelam falsos heróis. Então, eu acho que a gente não pode instigar e aplaudir esse tipo de coisa. Eu acho que a melhor postura para nós, jornalistas, até pelo espírito público, é a gente não fulanizar e não personalizar em cima dessas figuras que estão cumprindo o seu trabalho bem, e até onde a gente pode ver, mas esperando, né, que como figuras históricas, como figuras complexas, com múltiplas camadas ali e interesses, eles próprios legítimos, não estou dizendo que sejam ilegítimos, amanhã ou depois podem sair do panteão dos heróis, voltar ao chão dos réis mortais ou até descer ao inferno dos anjos caídos. Então, ninguém está livre disso na história, nem grandes líderes, nem outros. A gente já viu aí figuras acima de qualquer suspeita que depois se mostraram corruptos no Brasil, no exterior. Às vezes a história surpreende a gente.